com Jesus. Balança a mão no alto, você da sua casa, clama, clama. Te salva, te ama. Ele é tudo, é o seu consolo. Deixa Jesus ouvir a sua voz. Clama que Ele te ouve. Clama que Ele te ouve. Te salva, te ama. Ele é tudo, é o seu Salvador. Oh, oh, oh. Com alegria na palma da mão, louvando ao Senhor, que é digno, que é maravilhoso. Oh, 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 oh. Levante as suas mãos lá nos céus. Levante as suas mãos. Clama que te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é o seu consolador. Mais uma vez, clama que Ele te ouve. Clama que te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é o seu Salvador. Levante as mãos mais uma vez, clama, cante. Clama que Ele te salva, te ama. Ele é tudo, é o seu Salvador. Com a mão levantada, diga comigo: Pai, com alegria, eu estou aqui para te adorar, para clamar ao Senhor, e o Senhor até aqui tem me abençoado. Eu sou grato a Ti, Pai, e eu me coloco nesta hora diante do Senhor para receber a Tua direção, a Tua palavra que vai me levar para o céu, que vai me levar a ter uma família abençoada, uma saúde abençoada. Diga: eu preciso da tua direção, da tua bênção, e não abro mão da tua palavra, Senhor. Venha me ajudar em o nome de Jesus. Diga: Senhor, obrigado, eu creio, amém. Vamos aplaudir o nosso Deus com bastante alegria. Aplauda Jesus. Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos na casa do nosso Deus, amém? Ele já está aqui porque Ele falou: aonde nós nos reuníssemos em nome dEle, Ele estaria ali presente. Cadê Deus, pastor? Deus está na palavra, Deus está no teu coração, Deus está conosco. Diga glória a Deus. Deus não está no templo físico, né? No material, como diz a Bíblia. Deus não habita no templo feito pelas mãos de quem? Dos homens, né? Ele habita no templo que Ele fez, você. A imagem e a semelhança de Deus. Diga comigo, amém, Jesus. Vamos sentar um pouquinho? Vamos sentar. Todo mundo encasacado, embora não esteja tão frio hoje, né? 12 graus há pouco, está bem gostoso o dia, um dia bom mesmo para Deus operar milagres. Diga amém, irmãos. Um dia maravilhoso, né? Para Deus operar aí maravilhas, e nós não podemos parar não. Quem está em casa, seja muito bem-vindo, tá? No nome do Senhor Jesus, a programação que você está acompanhando, nós nos reuniremos mais uma vez aqui no Próspera, aqui a nossa sede regional, na rua Miguel Patrício de Souza, no número 300. É um lugar para você, é um lugar para sua família. Igreja é uma faculdade, é uma escola onde a gente aprende muita coisa de Deus. Tudo que você aprende aqui, você vai ser cobrado, né? A Bíblia diz: a quem muito for dado, muito será o quê? Cobrado. Na hora em que você passar por uma luta, uma situação, Deus vai cobrar você. Olha, eu te ensinei, eu te falei, eu te dei a bênção, agora é a hora de agir. Sim, a pessoa que não conhece, ela nunca vai ser cobrada. Deus seria muito mal, né? É igual um professor, ele seria o professor muito mal aplicar uma prova, um conteúdo que ele não deu. Então Deus, ele não vai cobrar de uma pessoa que não conhece. Agora, quem conhece, sim, tem a responsabilidade, né, de exercer a sua posição, usar a palavra de Deus, vencer na vida, porque foi para isso que Deus nos alcançou.
A Bíblia diz, irmãos, que nós estávamos mortos, totalmente mortos, em pecados, em delitos, e se morrêssemos daquele jeito, seríamos condenados. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, né, com que muito nos amou, nos alcançou, ou seja, estendeu a mão, perdoou o nosso pecado e Ele nos chama a uma vida nova. Eu estava pregando há pouco, às 6h30, no Amanhecendo na Graça de Deus, é o livro de Romanos que diz: a noite é passada e o dia é chegado. Isso aqui é uma coisa linda demais, tá? Deixa eu até achar para você aqui, daí já começa o estudo nessa palavra aqui. No nome do Senhor Jesus, eu já encontro aqui para ti que, embora eu tenha citado e até lido, eu não tinha marcado, né? Eu não tinha marcado na palavra do nosso, no meu estudo aqui. A noite é passada. Muito importante isso aqui, tá? Uma mensagem boa, no nome de Jesus. E o dia é chegado, né? E o dia é chegado. É Romanos, vamos ver aqui. Romanos 13, vamos abrir lá a nossa Bíblia, Romanos 13. Cada declaração de Deus é importante para nós, é caminho que Ele está abrindo para trilharmos, para nos aproximarmos dEle, tudo que Deus quer, tá? Pastor, Deus quer me abençoar? Quer e já fez, mas o que Ele mais quer é ter você perto dEle, tá? Ser amigo de Deus, ser filho de Deus, andar com Deus, ser dirigido pela palavra de Deus, que daí, consequentemente, você é abençoado, né? Romanos capítulo 13, versículo 12. É importante essa palavra aqui. Quem achou? Levanta a mão. Romanos 13, 12. Olha o que diz a palavra de Deus. A noite, ela é passada. O que é isso aqui, pastor? Eu já vou explicar para ti. Deixa eu ler o versículo todo. A noite é passada e o dia é o que, meus irmãos? Chegado. Então, a noite aqui é aquele período que Jesus não estava no mundo. Você sabe que quem reinava aqui era o diabo, era Satanás. Ele entrou, né, porque o Adão, Eva, deram ouvido para ele, abriram a porta e o bicho entrou no mundo. Ele não estava aqui, era o paraíso aqui, né? Aí ele entrou, aí a noite chegou. O medo, o frio, a doença, o homicídio, a miséria, o sofrimento. Aí a noite se instalou aqui nesse mundo. A noite, né, a natureza do inimigo se instalou aqui. Até o dia em que Cristo veio, que a Bíblia diz que Deus amou esse mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a noite, louvado seja Deus, passou. O diabo perdeu, Jesus destruiu as trevas. Diga amém, irmãos. Jesus Cristo destruiu as trevas, destruiu o inimigo. E o dia é chegado, ou seja, Cristo, né? A vida, a revelação de Deus, o próprio Deus é chegado. A Bíblia fala que Jesus Cristo, né? O nome Emanuel, que significa Deus conosco. Diga glória a Deus. Então você tem que entender isso. A noite passou, meu irmão. Satanás já ficou para trás, comendo poeira. Jesus nos coloca à frente agora, diante da palavra de Deus, como filhos agora, para a gente honrar Deus, amar o próximo, são coisas importantes. Você pode ser uma pessoa de muito sucesso, se você for egoísta, você não cumpriu a vontade de Deus. Você pode ter tudo, luxo e tal, mas se você não amar o próximo, não abençoar alguém, não ajudar alguém, você não agradou a Deus nessa vida. O mais importante não é os bens materiais que você conquista, mas são as almas que você ganha. É o testemunho que você dá, ou seja, é o legado que nós vamos deixar para o filho, para o neto, para os amigos, para os colegas, para as pessoas que não conhecem Jesus. Hoje nós temos a missão de transmitir a palavra como Cristo transmitiu. Jesus, quando esteve aqui, ele viveu pouco aqui nesse mundo, né? Apesar de sempre existir, ele é o alfa e o que mais? O ômega. Apesar de Cristo sempre existir, né? Ele é o começo, ou seja, ele existe, ele é eterno, né? Ele viveu aqui 33 anos aqui neste mundo. Aonde a gente está pisando aqui? Jesus passou aqui. Jesus viveu neste mundo 33 anos. E trabalhando, pregando, viajando, curando, libertando, sempre fazendo a vontade do Pai. Mas um dia a hora dele chegou.
Quando ele cumpriu a missão dele, ele disse: Pai, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus morre, ao terceiro dia ressuscita. Depois ele vai para o céu novamente. Só que antes dele ir, ele deixou sobre nós uma missão. E soprou sobre, claro, os 12 lá, o Espírito Santo, né? Depois veio o dia de Pentecostes, onde todos receberam o Espírito Santo. E já tem uma promessa também, que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então ele deu para nós este poder para fazermos agora a obra de Deus. E o que a Bíblia está dizendo aqui? A noite passou. Chega de choro, chega de dor, chega de miséria, chega de culpa, chega de condenação, chega de derrota, porque a noite passou e o dia chegou, a bênção de Deus, diga amém, irmãos, e o dia é chegado. A gente não pode viver como se estivéssemos nas trevas, nós não podemos viver derrotados, cabisbaixo. Mas pastor, eu estou passando a luta. Todo mundo tem luta, mas a gente tem que se apegar com Deus, erguer a nossa cabeça, se firmar na fé. A Bíblia Sagrada não nos ensina a resistir o diabo. Se a Bíblia fala resista o diabo, é porque ele existe. Embora algumas pessoas dizem: diabo? A diabo é coisa da cabeça de pastor. Diabo não existe. Tem pessoas que falam que a Bíblia é mentirosa. Tem pessoa que está falando que Jesus é mentiroso. Jesus existe, Satanás também existe. Jesus triunfa, Satanás está derrotado. Diga amém, irmãos. Jesus Cristo triunfa sobre a morte, né? O inimigo está derrotado, mas nós não podemos de maneira nenhuma, né? Subestimar o inimigo. Porque se a Bíblia diz, resista o diabo, e está lá em Tiago isso, hein? Bem depois da ressurreição de Cristo, o apóstolo Tiago teve entendimento. Olha, pessoal, resista ao diabo, resista ao inimigo, que no caso é tudo aquilo que provém dele, né, pessoal? O que provém do inimigo, pastor? A dor, a depressão, irmãos, o desejo de suicídio, a miséria, irmãos, traição, tudo isso provém do inimigo. De Jesus, não. Jesus falou: eu vim trazer vida e vida com abundância. Mas do inimigo provém todo o mal. Jesus falou: o inimigo ele veio para matar, roubar. E a Bíblia diz: resista ao diabo. Satanás diz: desiste dele, desiste da tua empresa, desiste. Se conforma com essa dor, com esse caroço aí, com essa doença aí. Se conforma, tu nasceu pobre, vai morrer pobre. O demônio quer que a pessoa se conforme. Aí vem Tiago pregando, né? Tiago 4,7. Resista ao diabo e ele fará o quê? Fugirá de vós. Diga amém, irmãos. Quer dizer que se a pessoa não resistir ao demônio, ele fica na vida dela. Ele não foge, ele fica na casa, na família, na empresa, na saúde. Então, o nosso papel é nos sujeitarmos a Deus, como filhos amados, né? Respeitar a palavra, amar o próximo, fazer a obra de Deus, mas também resistir o diabo, para que ele pegue a malinha dele, para que ele pegue tudo que é dele e saia em nome de quem? Em nome de Jesus. A noite é passada, acabou. Você não está mais vivendo na noite, nas trevas, meu irmão. A pessoa que aceitou Jesus, a vida dela mudou agora. Não é o pastor que fala: irmão, você não pode beber mais, irmão. Você não pode mais beber. Puxa vida, você está na igreja. O pastor não tem que ficar falando isso. Olha, você tem que largar esse cigarrinho do capeta aí. Você está na igreja agora. Não. Toda pessoa que se converteu, toda pessoa que é uma nova criatura, irmão, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez o que na vida dela? Você não precisa pegar no pé de uma pessoa convertida para dar o dízimo. Toda pessoa que é convertida, ela coloca a mão no bolso e ajuda a obra de Deus. Ela sabe que ela não tem nada. Tudo é de quem, meus irmãos? Tudo é de Deus. Se tem uma pessoa na igreja, ou que está assistindo a gente, em qualquer lugar do mundo: não, o meu dinheiro eu não vou ajudar a igreja. Não adianta brigar, não adianta. A pessoa não nasceu de novo, não é convertida. Ninguém vai conseguir fazer com que ela dê algo que ela não quer dar. Agora, quando a pessoa se converte, é diferente, irmão. Ela sabe se vestir, ela sabe se portar,
ela sabe até onde ela deve ir, com quem ela deve andar, ela sabe, o Espírito Santo de Deus dá direção para ela. Não tem cartilha de igreja, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não existe isso aí. A pessoa que é convertida, o Espírito Santo ajuda ela a viver aqui nesse mundo, de modo a glorificar o nome de quem? Nome do Senhor. Não precisa pegar no pé, é só pregar a palavra, orar a Deus, abençoa a tua igreja. A pessoa tem que se converter. Se converteu, pronto, irmão, vai ser uma bênção em casa, vai ser uma bênção na empresa, irmão, vai ser uma bênção na faculdade, vai ser uma bênção de marido, uma bênção de esposa. Quem está em Cristo é uma nova. A pessoa fala: fulano, o que aconteceu contigo? Pode falar. Eu fiz uma aliança com quem? Fiz uma aliança com Deus. Não, eu não sou mais aquela pessoa que você conheceu. Eu sou uma nova criatura. Claro que a gente não precisa ficar falando, porque os nossos frutos vão falar, né? Eles testificam o tipo de pessoa que nós nos tornamos com a graça do nosso Deus. Mas tirando isso, pessoal, ou seja, se isso não acontecer, então a gente está na igreja, estamos na igreja, se não há transformação, então nós estamos na religiosidade, nós não estamos aliançados com a palavra de Deus, e logo as coisas boas é difícil acontecer, porque a gente tem que glorificar Deus, ter essa transformação para ganhar a nossa família. Então quando o Espírito Santo usa Paulo para pregar, a noite passou, nós não estamos mais nela. Agora o dia para nós é chegado, ainda não chegou para muita gente. Muita gente ainda está na noite, ainda está na ignorância espiritualmente falando, ainda está adorando outros deuses, ainda está se sacrificando para ter algo de Deus, que é uma estupidez, um absurdo grande, né? Não, pastor, eu tenho que fazer isso para Deus me abençoar. Então o que Jesus fez não vale nada. A morte de Jesus então não valeu nada para nós. Querido, a obra já está feita. Hoje nós já estamos sentados à mesa com Cristo. Tudo já está preparado. Ele preparou para nos abençoar. Deus não quer o seu sacrifício. Deus quer o teu coração. Deus, Ele quer ser o Senhor da tua vida. Deus quer dirigir você. O amor dele você já tem, diga amém. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações em Cristo Jesus. E agora Deus quer que vivamos assim, na presença dEle, adorando, obedecendo a palavra de Deus, porque não tem maior prova de amor. Vir a uma igreja não é uma prova de amor por Deus. Não, pastor, não é, irmãos. A gente está aqui porque realmente a gente quer aprender a palavra dEle, mas não significa, né? Eu vou à igreja porque eu amo a Deus. Isso não prova que a gente ama a Deus, né? Agora, quando eu cumpro a palavra, quando eu obedeço a palavra, eu estou provando o meu amor por Deus. Diga amém, irmãos. Eu estou provando o meu amor por Deus. Vir à igreja é uma característica do cristão que ninguém pode tirar dele. Nós amamos a casa de Deus, sim ou não? Nós amamos a casa de Deus, isso ninguém pode tirar de você. Você trabalha durante a semana, compra, vende, viaja, faz isso, faz aquilo, às vezes se machuca aqui, acontece uma coisa ali, se aborrece aqui e ali, mas a casa de Deus, quando chega domingo, a gente quer estar aqui, congregando, ouvindo a palavra, se fortalecendo. Isso é importante? Muito importante, tá? Muito importante, até porque você já deve ter lido em Hebreus 10, 25, né? Que quando uma pessoa deixa de congregar, ela acaba pecando, porque a Bíblia Sagrada diz: não deixe a congregação. E um abismo chama outro. A pessoa deixa de congregar, ela não vai mais orar, irmãos. Ela não vai mais orar como estava. Não adianta falar: pastor, eu não estou indo na igreja, tá? Mas de Deus eu não deixei não. Geralmente, é isso que a gente ouve, né? Geralmente o que as pessoas mais falam: eu não estou indo na igreja, mas eu não abandonei Deus. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos viver em comunhão. A Bíblia Sagrada diz: quão bom e suave é que os irmãos vivam, que jeito? Em comunhão. Amém, irmãos? É igual o casamento, irmãos. Casamento é a mesma coisa, né? A pessoa está junto, não tem que honrar o cônjuge, tem que honrar. Quantos casais, pastor, a gente está, né? A gente está casado, pastor, mas a gente não tem vida de casado. Então não está casado, é? Estão vivendo na mesma casa como amigo? Não pode. Casal tem que estar juntinho, tem que estar firme, cumprindo a aliança,
né? Lutando, buscando a Deus, se amando, coabitando com entendimento. Mas eu já vi isso. A pessoa fala, pastor, a gente é casado só no papel, porque casamento não existe. Nem deitar junto a gente deita mais, não dorme junto mais. Aí ele lá e eu aqui. Eu quero bem ele, pastor, bem longe. Eu quero bem ela, pastor, bem longe. Isso é casamento, meus irmãos? Não, isso aí é uma prisão. Isso aí é uma escravidão, né? Misericórdia. Então a gente tem que cumprir o nosso papel. Está casado? Cuida do seu marido. Cuida. Você é cristão? Cuida da sua vida espiritual. Cuida da tua igreja. Congrega. Cuida do teu pastor. Ore. Não, mas ovelha não tem que cuidar do pastor. Ovelha tem que orar pelo pastor. A ovelha tem que estar abençoando a vida do seu pastor, para que o pastor continue firme. Você acha que o pastor não precisa de oração? Quem acha que o pastor precisa de oração? Quem acha? Fala assim comigo, eu não acho. Diga, eu tenho certeza. Amém, irmãos? Pessoal, pastor precisa de oração tanto quanto qualquer outra pessoa. Eu acredito que até um pouquinho mais. Porque quem está à frente do trabalho, quem está à frente do rebanho, é o primeiro a ser atacado pelo diabo. É o primeiro, coloque isso no teu coração, tá? O pastor, o homem de Deus, ou a pastora, né, aquele que está na frente do trabalho, ele leva as pancadas. O diabo vem contra nós, contra o pastor, porque o pastor está cuidando do rebanho. E para ele chegar no rebanho, tem que passar pelo pastor. Mas aqui é ruim, está amarrado em nome de Jesus de Nazaré. Satanás está amarrado em nome de Jesus, mas você tem que orar pelo pastor, abençoar o pastor. Vamos orar pelo missionário, orar pelo pastor Jaime, irmãos, para que Deus abençoe nossos líderes e o nosso ministério. E quando você está orando por nós, o pastor está te abençoando, o pastor está orando, o pastor está cobrindo você também de oração, para Deus te fortalecer, para Deus te abençoar, no nome do Senhor Jesus. Agora a Bíblia diz, não deixe a congregação, não abandone a congregação. O inverno está chegando aí, a estação mais fria do ano, né? Mas o nosso coração tem que estar guardado na palavra de quem? Na palavra de Deus. Está frio, pastor, estou tremendo aqui. Está frio, mas eu estou na casa de Deus. Eu vou buscar Deus, porque eu preciso de Deus no inverno também, sim ou não? Eu preciso da proteção dele nessa estação mais fria do ano. Então eu preciso continuar buscando ao meu Deus. Diga amém, pessoal. Eu preciso continuar firme, né? Bom, então voltando aqui na raiz da mensagem, que esse aqui é onde a gente está ancorado. A noite passou. Coloque isso no teu coração, tá? Você não é mais escravo do medo, você não está vivendo mais uma ignorância. O dia chegou para você. A luz de Deus raiou, o entendimento, a fé. Agora nós temos o que precisamos para fazer a obra de quem? A obra do nosso Deus. Basta a gente crer. Basta a gente usar a fé agora, que Deus vai se manifestar em e através de nós, em nome de quem? Em nome de Jesus. Mas o inimigo desistiu de nós, pastor? Não desistiu. E nunca vai o quê? Nunca. Você pode ter sido resgatado, diga, eu fui. Você pode ter sido resgatado, batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo. Você pode ser obreiro, pastor. Irmão, diabo não desiste da gente. Satanás, ele não desiste de ninguém, tá? Até o próprio Cordeiro de Deus, o próprio Senhor Jesus, o diabo tentou lá no deserto para que Jesus caísse, meus irmãos. O próprio, você pode ler em Mateus 4, na tentação do deserto, quando Jesus foi batizado, né? Depois que ele foi batizado, que as lutas começaram a acontecer para ele. Depois que Jesus passou pelas águas, que começou a passar a luta. Que coisa, né, pessoal? Que coisa. Então a gente está aqui para falar para você que quanto mais comunhão você tem com Deus, mais ódio o diabo vai ter de você, mais inveja, mais ele vai tentar te derrubar, porque você está no caminho certo para a salvação. E o inimigo vai tentar roubar de você a tua coroa, mas não vai conseguir, porque Deus vai nos sustentar em nome de quem? Em nome de Jesus. Diga glória a Deus, irmãos. Então depois que Jesus batizou, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Satanás se apresentou lá, irmãos, no deserto, e tentou Jesus.
Então ele não desiste. Eu estou batizado agora, o diabo me perdeu. O diabo vai desistir de mim. Não vai. O inimigo vai tentar te derrubar. E ele pode colocar uma preguiça na pessoa. Fazer a pessoa ficar preguiçosa. Não lê mais Bíblia, não ora, não quer saber de igreja. Vai cair. Cai ou não cai? Cai, ninguém consegue ficar de pé. Diz que saco vazio não fica? Não fica. Cristão que não ora e não lê Bíblia, também não fica de pé não. Você vê que o inimigo trabalha. E às vezes a pessoa não está fazendo o que tem que fazer e acaba se prejudicando. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cair em tentação. Bom, então olha só o que diz aqui, ó. Versículo de número 13 ainda, 12, perdão. Fala comigo bem forte assim, irmãos. A noite é passada, diga graças a Deus. Meu irmão, o diabo perdeu. Satanás perdeu, tá? A noite é passada. E olha, e fala comigo assim: e o dia é chegado. Amém? Quem já está vivendo no dia já? Quem está vivendo na luz de Deus já? É bom ou não é? Bom ou não é? Então você que está em casa nos assistindo, você está vivendo na noite? Você está vivendo preso no passado? Ou você já está vivendo no dia de Deus? Na luz, no entendimento, na fé, na alegria, na esperança, né? Então existem essas duas situações, tá? A situação da noite, das trevas, e a situação do dia, da luz de Deus. E nós temos de tomar uma decisão, porque o Senhor Jesus, Ele nos chama. Jesus Cristo nos chama. A Bíblia Sagrada diz, lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, antes de ler isso aqui, vamos ver o que está escrito lá em 1 de Pedro 2,9. Coloca na tela, por favor. E leia comigo, meus irmãos, que isso aqui é muito importante, tá? Olha que coisa bonita ali, ó. Vós, né? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, uma nação santa. Diga comigo, uma nação santa. Amém, irmãos? Você sabe o que significa nação santa? A nação que respeita a Deus, a nação que honra a palavra, a nação que decidiu andar na luz de Deus e deixar as trevas de lado. Diga amém. A nação santa. E fala comigo, o povo adquirido. Sangue de Jesus nos comprou. E esse sangue que nos comprou perdoou todos os nossos pecados. Nós somos livres hoje, por isso que nós estamos na luz, né? E né? Ali vem agora o próximo ali. Para que anuncieis, é o que eu estou fazendo agora, e você pode fazer isso em qualquer lugar, anunciar, falar para alguém, tudo que o pastor está falando aqui. Olha, fulano, a noite passou. Deus, Ele trouxe por meio de Jesus um novo tempo chamado graça, para te perdoar, para mudar a tua vida. Recebe Jesus no teu coração, abra o teu coração para Ele, que Ele vai te salvar. É isso que Deus está falando, né? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos, leia comigo ali, que vos, mais alto, que vos chamou. Diga comigo, eu não estou aqui obrigado, manipulado. Diga, eu estou aqui porque eu aceitei o chamado. Diga glória a Deus. Querido, daquele que nos chamou. Da onde que Deus nos chamou? Completa o versículo aí, bem alto. Da onde que Ele nos chamou? Da noite, das trevas, para vivermos a sua maravilhosa o quê? Maravilhosa luz. Diga glória a Deus, irmãos. Pastor, eu quero viver na maravilhosa luz de Deus. Você quer? Quem quer? Você quer porque você tem que querer. Deus não vai pegar ninguém assim e jogar na sua maravilhosa luz, não. Ele chama. Filho, ei, você aí, venha viver na minha maravilhosa luz. Eu estou chamando você, saia dessas trevas, saia desta depressão e venha viver a alegria do Espírito Santo de Deus. Irmão, Ele chama. Qual o papel do pastor? Também chamar. Lá em João 10, Jesus falou, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Querido, tem muitas ovelhinhas ouvindo a voz dele. Tem muitas ovelhinhas ouvindo a voz. Algumas não ouviram porque tem pouco atalaia. Está faltando atalaia. Está faltando anunciadores de bênção.
Pessoas que se dispõem e digam: Deus, eis-me aqui. Eu não tenho muito isso, não tenho muito aquilo, mas eu tenho amor no meu coração. E eu quero uma alma para o Senhor. Eu quero ganhar uma alma em nome de quem? Jesus. Eu não tenho teologia, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas eu tenho amor no meu coração, Jesus. Então me ajuda a ganhar alguém, me ajuda a libertar alguém. E Deus vai colocar na tua boca a palavra da salvação. E aí você vai conversar e Deus começa a usar você de uma maneira especial. E você fala: puxa Deus, eu não sabia que era assim. É desse jeito. Jesus falou que Deus ocultou coisas de pessoas grandes e revelou para os pequeninos. Jesus falou: graças te dou, Pai, porque o Senhor ocultou tanta coisa de gente grande aí e revelou a nós nesses últimos tempos, nós os pequeninos, porque foi do agrado do Pai fazer isso. Ninguém entende por quê, mas é o nosso tempo agora de fazer a obra de Deus. Ele se revelou a você. Agora, voltando para Romanos 12 ainda no versículo de Romanos 13, né? No versículo 12. A noite é passada e o dia é o que, meus irmãos? Chegado. Olha o que nós temos que fazer, porque o diabo não desistiu de nós, né, irmãos? Aí a Bíblia diz assim, ó: rejeitemos, porque as ofertas vão continuar, né? O diabo vai continuar batendo a porta. Rejeitemos, pois as obras das trevas. Quem está entendendo aqui, diga amém. Olha aqui para o pastor. O diabo, ele vai voltar. O inimigo, ele volta a bater a porta. O inimigo volta com uma tentação. Lá no deserto, por exemplo, na palavra da tentação deserto, tem um evangelista que escreveu que o diabo se ausentou de Jesus até o momento oportuno. Olha que coisa séria, meus irmãos. Acha esse versículo para nós aí. Acha esse verso para nós aí. Que o demônio, quando Jesus resistiu o demônio, ele fugiu. A Bíblia diz: e Satanás se ausentou de Jesus até o momento o quê? Oportuno. Ele procurou uma outra oportunidade para tentar o Senhor Jesus. O que a Bíblia diz? Vigiai e o que mais? E orar, irmão. O bicho vai vir, vai bater a porta, vai. Mas tem que falar: a porta está fechada para ti, diabo. Aqui você não entra mais, em nome de quem? Em nome de Jesus. É você que tem que rejeitar, fechar a porta na cara dele e falar: acabou. Aqui não mora mais aquela pessoa, diabo. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Está ficando claro, meus irmãos? Rejeiteis. Hoje eu ouvi um testemunho de uma senhora dizendo: missionário, a dor não queria me largar. Olha o que ela falou: eu tinha uma dor aqui e a dor não queria me largar. Claro que não quer. A dor não quer largar, o inimigo não quer largar, o bicho quer grudar na vida da pessoa. Mas nós temos que falar: dor, vai embora em nome de Jesus. A gente tem que rejeitar ela, mandar embora e não aceitar aquilo. E aí o poder de Deus opera. Quem entendeu, meus irmãos? Lucas capítulo 4, versículo de número 13. Bom, aqui diz assim, ó: e acabando o diabo toda a tentação. O diabo usou 3 tentativas, né, irmão? E quando ele usou tudo o que ele tinha preparado para aquele dia, que parece que eles fazem uma reunião no inferno, falou: vai lá e usa tal coisa hoje contra ele lá. E aí o demônio veio e usou 3 tentativas contra Jesus, né? E diz assim: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Só que tem uma outra tradução que diz até o momento oportuno. Deixa eu ver se eu encontro essa tradução aqui, que ela é muito, muito boa para o momento, né? Está aqui, achei. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até o momento oportuno. Está na Nova Versão Internacional, Lucas 4, versículo 13. Então você está entendendo? O bicho vem, você fecha a porta na cara dele e vai embora. Até o momento oportuno, ele vai voltar. Mas aí o que a Bíblia diz? Rejeitemos, é Romanos 13, 12, né? Rejeitemos as obras das trevas. É isso que você tem que fazer. A maior prova de amor pelo Senhor é quando você guarda a palavra. E rejeita, irmãos, rejeita. O que te dominava antes? O que estava te matando antes? Pastor, era o jogo. O jogo. Quando eu cheguei na igreja, não, se você se converteu, você não joga mais. Você só tem que rejeitar isso. Porque às vezes o desejo e a tentação vai vir.
Aí você rejeita e fala, não, está amarrado, aqui não mora mais aquela pessoa, sou uma nova criatura, e toma posse da bênção de Deus. Há um desejo de matar alguém que te traiu. É um desejo de matar alguém que te fez o mal. Não pode nem desejar o mal para alguém, a gente pode fazer isso, tá? Porque geralmente o que você deseja para alguém é que você está contaminado. Quando você deseja o mal para alguém, você está bem afastado de Deus. Bem afastado. Porque a Bíblia diz, você não pode deixar se vencer pelo mal, mas você tem que pagar o mal com o bem. Você vê que o homem segundo o coração de Deus, se for o Davi, teve os seus erros, teve os seus... ou seja, tropeçou lá alguma vez, tal, né? Mas só para você ter ideia, qual era o maior inimigo de Davi? O Saul. Porque o Saul tinha inveja dele. Saul quis matar Davi várias vezes. Porque o Davi estava crescendo. O Davi estava alcançando vitórias. O Davi estava crescendo mais do que Saul. Ele tinha mais pessoas do lado dele, né? Então Saul começou a ter inveja. Isso aí é uma coisa, pessoal, que existe, tá? Existe. Às vezes você está trabalhando numa empresa ali, está vendendo mais do que alguém, a pessoa já começa a olhar para você diferente. Né? Puxa, eu vendia mais do que todo mundo aqui, chegou esse cara aí, chegou essa moça, está vendendo mais do que eu e tal. E de repente uma inveja se instala. Mas não adianta. Quando Deus tem um plano na tua vida, não adianta. A Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? Se Deus tem um propósito de colocar você na gerência, de te abençoar, de fazer da mulher estéril mãe, meu irmão, o milagre acontece. Então Saul queria matar Davi. Só que chegou um dia que o Saul morreu. O inimigo de Davi caiu. E a Bíblia diz que o Davi não se alegrou. Você pode ler a passagem, tá? Quando o Saul morreu, o Davi não se alegrou. Sabe o que ele fez? Ele ficou de luto. Meu Deus. Você vê como ele era um homem de Deus, né? O inimigo dele morre e ele não se alegra, irmãos. E hoje você sabe que tem pessoa que fala, bem feito. Bem feito. Bem feito, ninguém mandou mexer comigo. Olha, está amarrado isso aí. Não pode. Diga amém, irmãos. Mas a pessoa fica desejando o mal, mostra quão longe ela está do Senhor. Não pode. Às vezes o marido em casa está judiando, ou a mulher está judiando, né? E o cônjuge, como que ele deve agir? Com nobreza. Ele não pode deixar a posição dele de abençoador. Cada um oferece o que tem. Se a pessoa está tratando mal, a palavra branda desvia o furor. A pessoa vai orando, vai lutando, buscando a Deus, e a família vai sendo restaurada. É uma batalha, até que a harmonia tome conta do lar. Mas agindo Deus, ninguém pode impedir. A bênção acontece para nós, né? Então o que a Bíblia diz aqui para terminar essa parte, né? Porque eu preciso entregar outro recado aqui. 12. A noite é passada, o dia é chegado, graças a Deus, né? Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Agora você vai precisar das armas. Você não pode mais estar pelado espiritualmente falando, senão você não vai conseguir salvar uma pessoa, ajudar alguém, curar alguém. Você precisa das armas da luz para expulsar as trevas, para repreender uma doença. Mas pastor, o que são as armas da luz? Revelações de Deus. A palavra revelada, aquilo que você entendeu na Bíblia, é uma arma para você. Se você segurar aquela palavra, o teu dia é maravilhoso. Você tem força. Deus usa você para vencer o inimigo. Armas da luz, equipamento, poder, armadura de Deus, espada, escudo. E aí você fica pronto para lutar. Quando o inimigo vier, tu repreende, manda embora e vai abençoando vidas para a glória de Deus. A gente precisa de mais obreiro vestido das armas de luz. Precisamos de mais obreiros para ajudar, para tocar o instrumento, para cantar, para cuidar, para evangelizar, para fazer isso, para fazer aquilo. Então a gente precisa de um despertar, de um renovo nas nossas vidas. Porque no meio do povo de Deus, Deus sempre, Ele sempre usa pessoas. Ele sempre usa pessoas que diz, Senhor, eis-me aqui. Eu não sei muito, mas eu estou aqui para aprender. Todo mundo é assim. Todo mundo chegou na igreja assim, sem saber praticamente nada. E ainda sabemos muito pouco. E Deus está falando, está revelando, e Ele quer nos usar. Irmãos, se vistam das armas da luz. Se vistam das armas da luz. Seja uma pessoa que a palavra vai estar na tua boca e no teu coração. Essas armas da luz é que vai ajudar você a permanecer de pé.
Diga amém, Jesus. Essas armas da luz que vai ajudar você. Não é só o estudo que você tem, não. Estudo é muito bom, você se formar, ter uma graduação, isso vai te ajudar no mercado de trabalho, com certeza, mas não vai ajudar você a vencer o inimigo. Agora, as armas da luz, a revelação da palavra, sua comunhão com Deus, é o que você vai precisar para se manter de pé, para ter a vitória na tua vida. Ficou claro? Sim ou não? Então, vistam-se, como Deus está falando aqui, ó, vistamo-nos das armas da luz. É isso que você tem que usar. Cuidado com a fofoca, cuidado com a vingança, isso são armas, armas do demônio. Não use essas armas mais. Você é de Deus agora. Agora você tem que usar as armas da luz. E pode ter certeza que elas são mais do que suficiente para te dar a vitória. Diga amém. Mais do que suficiente para mudar a tua casa, para mudar toda a tua família. Ficou claro, sim ou não? O que é o fogo de Deus? É uma resposta. Fogo de Deus é resposta. Por exemplo, a pessoa que tem o Espírito Santo, é resposta à comunhão dela com Deus. Ela se colocou, ela se humilhou, ela abriu o coração. Deus colocou o fogo do Espírito Santo na vida dela. Diferente de alguém que se sente indiferente no meio do povo de Deus, né? Não se lança, não se entrega, ela fica, muitas vezes Deus não pode, Deus não consegue fazer isso. Porque ele só não resiste a um coração contrito e quebrantado. Então, toda pessoa que se coloca, que se quebranta, Deus dá para ela o fogo do Espírito Santo, né? E Deus quer dar. Aí veja bem, é uma resposta de oração também. Estava estudando há pouco sobre Elias, quando ele orou para Deus responder ele com fogo do céu, né? Foi um desafio, pessoal, de gigante, tá? Desafio de gigante. Aí eu fico pensando, né? Tem pessoas que dizem, pastor, para mim é complicado, porque eu estou sozinho em casa. Eu estou sozinho buscando a Deus. Meu marido ainda não despertou. Minha mulher também não despertou. Pastor, eu estou sozinho. Elias também era um homem solitário, nesse sentido. Elias, ele estava sozinho, irmãos, contra um exército. Eram profetas de Baal, profetas lá do inimigo, de um Deus lá que tem boca, mas não fala. Um Deus Baal lá que tinha mão, mas não alcançava, tinha pé, mas não andava. Uma estátua, uma imagem. Quem está entendendo? Levante as mãos, né? Baal é um Deus, ou seja, um Deus imóvel. Um Deus de pedra, de gesso, que não faz nada. Só que alguém acreditava que Baal responderia. Eles estavam certos que Baal responderia. Mas a Bíblia diz que Baal não fez nada. O Elias chegou diante dos profetas de Baal, porque ele estava revoltado com tanta idolatria, com tanta prostituição na terra de Israel. Ele se revoltou e foi para um desafio. E ele falou, né, tanto para o rei Acabe, para o exército de Baal ali, para os servos de Baal, olha, vocês vão se reunir, vocês se reúnem e vão clamar o Deus de vocês aí. Vão clamar Baal. E eu vou clamar o meu Deus. Elias estava sozinho, pessoal. Elias estava sozinho, fisicamente não tinha ninguém do lado dele ali para fazer oração com ele. Quem está entendendo? Tome cuidado, às vezes o demônio coloca isso na vida da pessoa, né? Você está sozinha, cadê teu marido? Cadê o teu filho? Cadê isso? Cadê aquilo? Você está sozinha? Você nunca está sozinho, nunca estaremos sozinhos, tá? Jesus falou que estará conosco todos os dias da nossa, até a consumação dos séculos. Quem está entendendo, pastor? Diga amém, Jesus. Então, o Elias falou, olha, vocês invocam Baal e eu vou invocar o meu Deus. Eles olharam para ele assim, é muito boa essa palavra, porque Elias estava sozinho aos olhos deles, né? E eles estavam numa multidão, falando, não, nós vamos ganhar. Irmãos, muitas vezes, tá? Não é a quantidade, pessoal. É a qualidade. Não é a quantidade. Coloca isso no teu coração. Ganha quem está com Deus, quem está com Jesus. Ganha quem anda com Jesus. Diga glória a Deus. Pode ter um exército contra ti. Se Deus é por nós, quem será? Contra nós.
E o que aconteceu aqui? Eu estou falando aqui a história lá de 1 Reis. Vamos abrir lá rapidinho. Dá tempo, né? 1 Reis. 1 Reis, capítulo, é o 18 que aconteceu tudo isso, né? É a partir do versículo 22. 1 Reis 18, a partir do 22. Não vai dar para ler tudo. Eu já parafraseei aqui bastante coisa para você, tá? Já parafraseei. E aí o que aconteceu? A partir do 22, o Elias fez esse desafio, né? Que o Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Olha no 24 ali, ó. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com o quê, meus irmãos? Fala mais alto, por gentileza. O Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra, a gente é em muitos, e ele é sozinho, essa palavra é boa, nós vamos vencer. Não é quantidade, é qualidade, né? E aí fala ali, tomaram o bezerro, 26, tomaram o bezerro que eles prepararam, colocaram sobre o altar, e sucedeu que ao meio-dia, no 26 ainda, né? E invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Então olha que pastor, eles fizeram oração de cedo, de manhã, até o meio-dia orando, e não aconteceu nada. Até o meio-dia. E olha o que diz aqui. Dizendo, né? Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse. E eles saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles. Claro que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente não pode zombar da fé de ninguém, né? Só que isso aqui é o momento, ocasionou isso aqui. O momento, a situação. Eu não vou zombar de um parente, eu não vou zombar de um colega, porque ele não é cristão. Isso não se faz, é antiético isso, né? A gente tem que levar a palavra, anunciar o evangelho, para que Cristo bata a porta do coração daquela pessoa. Mas isso aqui foi o momento, foi a ocasião. Elias foi levado a fazer isso aqui. E quem somos nós para criticar ele, né? Foi um grande homem de Deus. Mas tem coisa que a gente tem que tomar cuidado. A gente não tem que ficar falando mal de igreja de ninguém, não temos que ficar criticando a fé de ninguém. Jesus falou, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será o quê? Será salvo. Então é possível que na tua casa tenha alguém que invoque Baal. É possível que alguém na tua família ainda não conheça o verdadeiro Deus que é Jesus Cristo. Vai conhecer através de ti, porque Ele vai responder às tuas orações. Deus vai te abençoar. E os milagres testificarão da tua fé em Deus e quão grande o nosso Deus é. E olha o que diz mais a palavra. Aqui no versículo de número... Aí sucedeu, 27, que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam, aí já foram para o sacrifício, irmão. Jesus de Nazaré, já foram para o sacrifício, né? Se retalhavam com facas, meus irmãos, se cortavam para chamar a atenção. Não, olha aqui para mim. Você sabe o que chama a atenção de Deus, irmão? A sua adoração, o seu louvor. Você quer chamar a atenção de Deus? Dobra o teu joelho e adore a Ele. Ele vem na hora, diga amém. Você está entendendo, sim ou não? Você quer chamar a atenção de Deus? É louvor e adoração, agradecimento, fidelidade, amor ao próximo. Isso chama a atenção de Deus. E olha o que diz mais. Então eles começaram a se retalhar com facas e com lanças, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado ao meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então, presta atenção agora. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E a primeira coisa que o Elias fez, guarda no teu coração,
Elias reparou o altar do Senhor que estava o quê, meus irmãos? Olha para mim, eu não vou ler toda a história. A história, ela é bem, ela é uma história que é uma história longa, né? Mas nós já lemos boa parte da história, já dá para você entender, né? Então, o Elias, para ter fogo, para ter resposta de Deus, primeiro ele conserta o altar. O que é isso, pastor? Isso aqui é uma transformação de vida. Toda pessoa, irmão, que é transformada por Deus, que aceitou Jesus, tem que reformar a vida dela. Tem que reformar o altar, tem que restaurar o altar. É isso que Deus quer de mim e de você, uma vida restaurada, meus irmãos. Nada de altar quebrado, tá? Eu não estou falando desse aqui, ó. Isso aqui é concreto. Isso aqui é concreto. Isso aqui é uma plataforma da onde eu estou pregando. Mas o altar onde Deus habita é o nosso coração. O altar onde Deus habita, mora, é dentro de nós. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E tem que estar restaurado o altar. Tem que tomar cuidado com ganância, com mágoa, com ressentimento, com vingança. Tem que tomar cuidado com o medo. Não, irmãos, não. Deixa o teu altar restaurado para Deus. Não fique preocupado com o que você vai comer, vestir, onde você vai morar. Deus está cuidando de você até hoje. E não vai faltar nada para você. Seja altar de Deus, seja casa de Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida, diga amém. Deixa Deus trabalhar em você. Agora, a primeira coisa que o homem precisa fazer para Deus responder ele é restaurar o altar, irmãos. Entende? É muito importante você clamar a Deus, Deus me cura. É legal, bacana Deus curar a tua perna, mas Deus quer curar a tua alma. Deus quer salvar a tua alma. Deus quer levar você para o céu. Não é só tirar uma pessoa de uma UTI. Não é só tirar a pessoa da miséria. Deus quer tirar ela das trevas, das mãos do inimigo e tê-la para si. Salvar esta pessoa. Eu não sei como você está. Não conheço a tua vida. Mas você precisa restaurar a tua vida. Você precisa pedir para o autor da vida: Senhor, entra, me ajuda. Eu já tentei de tudo, eu estou arrebentado. Meu irmão, Deus pode restaurar você. Se você clamar por Ele, tu vai sentir alegria que você nunca sentiu. Tu vai sentir uma paz que você nunca sentiu. Ele transforma a tua história. Quem está entendendo? Ele muda a tua vida completamente. Mas você tem que restaurar o teu altar. Restaurar o altar significa também restaurar o teu casamento, restaurar a tua família, restaurar a tua casa. A gente tem que lutar pela restauração. Ah, pastor, mas tem gente que quer destruição. Tem, irmão. Tem gente que fala mal, tem gente que mente, que calunia, tem gente que quer destruir. O povo de Deus quer restaurar. Amém? Você pode ver, a pessoa que é de Deus, ela sempre fala de restauração, de mudança, de milagres. Ainda que alguém tente destruir, sempre tem alguém que tenta restaurar. Sempre tem alguém que tenta fazer da maneira certa. E da maneira certa funciona? Sempre funcionou. E vai continuar o quê? Funcionando. Sim ou não? Sim, então vamos fazer a coisa da maneira certa. Bom, o final da história aqui, lindo demais, hein? Elias restaurou o altar de Deus, irmão. E quando ele restaurou o altar, ele falou: Pai, me responde. Deus, me responde. Me responde, porque eu quero que todos saibam que só o Senhor é Deus. Na hora Deus mandou fogo do céu, e foi literalmente fogo do céu. Porque a Bíblia diz que aquele fogo consumiu todo o holocausto, até a água que estava em volta ali, onde eles colocaram, consumiu tudo, irmãos. Foi necessário acontecer aquilo. Eu digo, irmãos, que os dons de Deus se manifestam para aquilo que é útil. Na hora certa, o dom de Deus se manifesta. A gente não tem que ficar preocupado. A gente tem que estar no centro da vontade de quem? De Deus. Se é para ser curado, Deus vai curar. Eu sempre digo isso. Eu vou fazer uma visita numa UTI, no hospital. Eu digo, se Deus tem um plano para a vida desta pessoa, o espírito da morte vai ter que sair dela. Porque o plano de Deus não pode ser impedido. O plano de Deus, o diabo não consegue impedir. Em nome de quem? Em nome de Jesus. E Deus vai e tira a pessoa, e cura, e liberta e restaura. Mas é isso aí que tem que acontecer. Né? Tu tem que estar com Deus, andando com Deus, fazer oração, invocar o Senhor e crer que é a vontade dele que vai se cumprir ali. E quando Elias restaurou o altar, veio a resposta.
Ah, pastor, eu estou querendo uma resposta de Deus. Arruma a tua vida com Ele, todo dia. Todo dia. Você sentiu que errou? Corre para os pés de Jesus. Vai arrumar o altar. Vai restaurar. Não fica com a vida quebrada aí, toda lascada espiritualmente falando, achando que Deus vai se engraçar contigo e que Deus vai te abençoar. Não vai. Não vai, irmãos. A Deus toda a honra e toda a glória. A nossa vida tem que estar restaurada diante dele, para que ele possa nos responder com fogo. Pastor, eu quero viver grandes milagres. Vive em comunhão com Deus. Eu estava pensando nisso hoje de manhã. Toda pessoa que quer viver milagres, ela tem que ter fé e comunhão. É duas coisas, tá? Você quer viver o milagre? Eu quero, pastor. Então você vai precisar de duas coisas. Primeiro é fé. Sem ela é impossível. E segundo, você tem que estar pertinho do Senhor. Estando nós pertinho do Senhor, Ele vai nos abençoar. Então não adianta. Ah, mas eu tenho muita fé. Você está em comunhão? Não, então não vai adiantar. A fé sem obra é o quê? É morta. Eu tenho que ter fé e eu tenho que ter comunhão com Deus. Todos os dias. Aí Ele derrama fogo na minha vida e me abençoa. Entenderam? Então diga glória a Deus. Vamos assistir agora a novela da vida real. Vamos acompanhar um testemunho bonito agora, né? De mais uma história bonita, mais uma família que foi aí, o que aí? Abençoada pela graça do nosso Deus, né? Maestro, solta para nós a novela da vida real, por favor. Quando Patrícia e Leandro tentaram ter o segundo filho, precisaram lidar com uma péssima notícia. A gestação foi até 4 meses e quando eu fui para poder bater uma ultra, a criança tinha parado de mexer, né? Não tinha mais vida. Mesmo após passar por esse trauma, o casal continua tentando ampliar a família. Entretanto, tiveram que superar mais um grande desafio, que quase provocou o término do casamento. E após 1 ano e pouquinho, eu tive uma outra gestação, a qual chegou o nascimento. Só que eu fiz todo o procedimento normal, pré-natal, tudo direitinho, e não deu nenhuma normalidade. Porém, com 1 mês de nascida, ela veio a falecer. E aí eu comecei a virar a cabeça mediante a isso. Comecei a passar por lutas no meu casamento com meu esposo, porque assim, eu como mãe achava que ele não estava sentindo o mesmo que eu. E aí eu não queria mais ficar no relacionamento. Quando Deus levou a Emily, o nosso relacionamento, que já não era muito bom, foi piorando. E eu, como eu tinha uma vida assim, não era uma vida com Deus, e minha esposa não ia, então era difícil para mim. Eu estava lutando, mas quando não é 2 ali, ficava difícil. Patrícia até ia à igreja, mas não era convertida. E em uma das idas dela para acompanhar o marido, a pastora deu uma palavra de bênção diretamente a ela. Eu ia para esquentar o banco da igreja, não tinha aquele amor, né, por Cristo. Então eu ia, e a pastora, que era da Internacional da Graça de Imbariê, ela falou para mim que após 1 ano eu teria gêmeos. E assim, eu não acreditei, porque eu não tinha fé para isso. E nisso eu fui me frustrando, entrei num quadro de depressão, eu precisei fazer tratamento e eu fiquei pior ainda. E eu decidi sair de casa e fiquei uns 2 meses fora de casa. Nisso eu já saí de casa gestante. E eu descobri, eu estava com 9 semanas e quando eu fui bater a ultra, constou gêmeos. Aí caiu a ficha para ela da promessa de Deus se cumprindo. Mas as lutas não pararam por aí. Mesmo com a promessa de Deus se cumprindo na vida de Patrícia, ainda tinha uma batalha a ser travada: a depressão. E assim, mesmo depois que as crianças nasceram, devido ao processo de cuidar das crianças, o quadro de depressão ele foi piorando. E assim, eu não sei o porquê, tomei um monte de medicação que chegou a 100 comprimidos. E o meu esposo ele só identificou que eu tomei os medicamentos quando eu tomei banho, coloquei roupa de dormir e eu queria sair para a rua com os meus filhos. E aí ele perguntou, o que você fez? Eu falei, tomei os remédios. E aí ele me levou para o pronto atendimento. Lá eles fizeram
o procedimento de intoxicação e eu fui ficando pior. E ali eu acredito que foi um livramento do Senhor. E nas orações do meu esposo eu ouvi ele falar: Senhor, faz do teu jeito, mas não tira a vida dela. E ali eu tomei uma posição. Eu vi a oportunidade que Deus deu para minha vida e eu decidi seguir Ele verdadeiramente. Uma história difícil, mas Deus tem o poder de restaurar, a gente crê nisso. Eu creio que Deus tem um propósito muito grande com essa família. O único que pode resolver o problema, restaurar a família, né, depressão, ansiedade, só Jesus. É Ele quem transforma. Ninguém melhor que minha família, que convive comigo 24 horas por dia, para dizer, né, que hoje eu sou uma nova pessoa. Agora eu quero fazer uma oração por quem está em casa. E daqui a pouco eu oro por todos que estão aqui. Você que está em casa, que ficou conosco até agora, recebeu a palavra, agora eu quero te abençoar. Eu quero orar pela sua saúde, orar pela tua casa, em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, eu sei que a minha voz está chegando, Pai, em lugares longínquos, em lugares longe, Senhor. A minha voz está chegando agora em lares, em hospitais, em presídios, Pai. Meu Deus, aonde houver uma pessoa necessitada, doente, enferma, desesperada, Pai, com o altar quebrado, Senhor, precisando voltar, precisando, meu Deus, se achegar a Ti, então coloque a Tua mão e abençoe com o Teu poder, Pai. Eu repreendo todo o mal da vida desta pessoa, da família, da casa, da empresa, meu Deus, desejos malignos, depressão, todo o mal, e nós dizemos: fora, vai embora, em nome de Jesus. Meu Deus, eu abençoo esta casa para a Tua glória. Meu amigo, minha amiga, receba a bênção de Deus, tá? No nome do Senhor Jesus. Forte abraço, que Deus te abençoe. Te esperamos aqui na casa de Deus. Certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo.